Fernando, muito obrigado aí por ter aceito o convite. É sempre um prazer conversar contigo. Faz muito tempo que a gente não conversa, né, assim, principalmente de assuntos acadêmicos. Nós tivemos um grupo de estudo juntos com a época Padre João, né, Elton Becker, Julimar e alguns outros que apareciam também ali de vez em quando. Foram as reuniões melhores que nós já tivemos na vida, uma vez que a comida era ótima, né? Ali na Verdade, verdade. casa, na casa de Dom João, a comida Era era extraordinária. sempre regada a bons vinhos e bons azeites, embora eu sempre ficava responsável só pelos azeites, você pelos vinhos. É. Pois é, foram muitos bons tempos, cheiraram vários frutos, né? Temos um livro organizado por João Cardoso e que foi publicado, acho que tem 5 anos esse livro, seis 5 anos que anos. foi publicado, 5 anos. E tivemos um artigo também publicado coletivamente numa revista de Ciências Sociais da UESB aqui, né? Exato. Que ele também é um pouco do fruto da nossa própria experiência, né? Bom, então, obrigado mais uma vez. Vamos começar, né? Hoje é o seguinte, eu tenho a gente já deu um curso junto sobre Balma em Tapetinga, eu me lembro disso, éramos eu e você e falando de Balma. Verdade. Mas eu acho, Fernando, que eu vou falar desse jeito que seja, que Deus nos ajude, que o Byung-Chul Han, ele é um cara assim que o que ele fala também tem muita consonância com o que Bauman falou. Eu acho que Bauman deu o diagnóstico do tempo e o Han foi lá e pegou alguns elementos e trouxe à tona, dando, na minha perspectiva, obviamente, de uma leitura mais interdisciplinar, dando uma incrementada, não é a palavra, mas uma aprofundada em alguns pontos que demonstram isso, né? Bauman chegou lá e ele agora está nos conduzindo por aqui, né? Conduzindo assim, né? Nos dando ideias por aqui. E como acontece com todo autor, eu não acho que os autores estão sempre certos, os autores estão certos em tudo que eles dizem a gente tem que canonizar. Não, os autores são aí, a gente tem que ler, ter a capacidade crítica também, tem coisas que vão mais, tem coisas que vão menos, e é nisso que a gente vai aprendendo, juntando autores, vendo possibilidades, discutindo. E é isso, a proposta de hoje basicamente é essa, é que a gente, numa leitura aí que faça isso que parece que está, né, como é que se diz, no ar, que agora ela fique mais evidente, né, nesse nosso encontro. E como você é um leitor judicioso, né, do Byung-Chul Han, já vi aí você falando dele assim, né, pelo Instagram ali e tudo. Então eu falei, não, eu vou chamar Fernando, que aí eu falo um pouco sobre Bauman, que talvez nem todo mundo tenha já ouvido falar de Bauman direito e tudo. Bauman é um autor já bem popular. Sim. Mas o Han menos, mas aí o Han menos ficou parecendo uma cidade chinesa, né? Parece. O Han, ele vai também dar essa leitura e a gente vai conversar, porque eu também sou um leitor do Han, não sou um leitor, digamos assim, de estudo dele ainda. Ele é mais um sujeito que eu li por interesse mesmo, achei que o que ele estava falando era uma coisa muito boa. A Sociedade do Cansaço é um livro que eu acho assim, fundamental hoje em dia, tanto que eu nem estou com minha edição aqui, porque eu emprestei, eu saí emprestando para várias pessoas, como é um livro pequeno, você consegue emprestar. Eu acho que ele tem uma coisa muito boa também do estilo, porque ele escreve livros curtos, mais densos, ao mesmo tempo as pessoas podem ler, não são livros impossíveis de ler. Então também eu acho que é um estilo para quem quer fazer filosofia atualmente, quer dizer, muito difícil você conseguir, muitas vezes, colocar a gente para ler 800 páginas, né, assim, de livros. Então eu acho que ele consegue fazer umas coisas, vai num ponto, mas aí você, quando for falar dele, vai ser mais didático nesse sentido. Eu vou falar bem brevemente do Bauman, assim, para colocar linhas gerais do Bauman, principalmente a questão da modernidade líquida, e aí depois você vai falar mais sobre o Han, né? E vai ficar o Han agora, minha cara. E aí depois a gente conversa um pouco, né? Porque a ideia é que a gente também fale
sobre nós no sentido, como nós lemos isso, como nós entendemos isso, né? E obviamente que não vai ter como não desviar da pandemia, quer dizer, Claro. como é que esses autores que estão aí, eles podem nos ajudar a falar de pandemia, né? Nesses tempos de pandemia. Inclusive essa coisa da produtividade mesmo está sendo cobrada de muitas pessoas na pandemia, né? Então, pedindo para abrir o perfil, mas eu acho que durante aqui eu não vou conseguir não, viu? O meu tá Mas vai aberto. ficar... Se for o meu já tá aberto. Pode ir pelo de Fernando. Pede para as pessoas ir pelo de Fernando. Eu acho que Bel, o meu tá aberto, Bel. Já dá para seguir lá. E aí... Mas vai ficar no YouTube depois, essa live. Eu estou botando todas as lives no YouTube. E aí, se você está vendo pelo YouTube, curte o canal. Dá um like. Eu nunca fiz isso, vou fazer hoje. Bom, vamos para o Bauman, né? Eu vou falar muito breve do Bauman. Bauman é um sociólogo polonês, mas foi para a Inglaterra, fez sua vida basicamente na Inglaterra, né, em Leeds ali, que era a universidade que ele deu aula. E ele é um sujeito que durante muitos anos ficou meio que obscuro, assim, muito na universidade. Escreveu um livro que para mim é o livro dele que eu mais gosto, que é esse livro aqui chamado Modernidade e Holocausto, que é para mim o livro do Bauman melhor, mas ele fez sucesso mesmo com outros livros, inclusive principalmente com 2 livros que foram assim que botaram o Bauman em grande destaque mundial, que é o Modernidade Líquida, que eu não achei em minha edição, deve estar aqui em algum lugar perdido da biblioteca, e o Amor Líquido, que são esses 2 livros que fizeram muito sucesso de Bauman, apesar de que Bauman vendeu muitos livros depois. As editoras perceberam, né, que o Bauman era um autor que as pessoas compravam muitos livros, a gente não tem certeza se elas liam os livros, mas compravam muito. E o Bauman teve... então tem coletânea de artigos, coletânea de tudo. Bauman, palestra, tudo foi publicações pós-mortem, né? Eu estou até com um livro aqui, que é esse aqui, O Retorno do Pêndulo, que é um livro de troca de carta com Gustavo Dessau, que é um psicanalista argentino. Então, mesmo pós-mortem, vamos dizer assim, Bauman continua produzindo e vendendo bastante. As editoras continuam ganhando bastante com isso, né? Então, o Bauman é um autor, aquele autor que tá vivo quando a gente está lendo, quer dizer, assim, é sempre são 2 autores aqui que, pelo menos quando a gente começou a ler, os 2 estavam vivos. O Bauman veio a falecer depois, mas ele é um autor que a gente esperava sempre o que vinha de Bauman aí, o que poderia vir do Bauman, né? E a gente estudou muito o Bauman na época no VIP, como é que era o nome do grupo agora? No VIP. Que a gente estudou bastante Bauman e fez muita palestra. Acho que aqui em Conquista, na região aqui de Conquista, nós somos dos primeiros a trazer o Bauman para a discussão acadêmica. Isso aí ninguém vai poder tirar de nós, né? Nesse sentido estrito do NUVIP. Então, foi aí, e lógico que outros autores também, a gente, Levinas, né? E a gente também trabalhou um pouco com ele e outros, mas isso eu acho que é uma coisa importante. Então, o Bauman, ele vai fazer, assim, tentar fazer, é que a gente localiza a modernidade, né, como um período, que é esse período das grandes navegações, o desenvolvimento do capitalismo, uma série de ciência, a revolução científica, o poder da ciência, todos esses elementos que vão ser uma ruptura, basicamente, ali com o que era o período medieval, no sentido mais simples da discussão. E o Bauman vai dizer que esse período da modernidade ele tinha alguns ideais longos, assim como coisa para mudança de grandes tempos, para uma coisa que ele chamaria assim de ideias que são fortes, né? Você vai ter gente que defende ideias muito fortemente, mudanças sociais vistas como fundamentais, e aí a gente vai ter o que ele vai chamar de uma certa solidez, ou seja, a ideia era você construir estradas muito fortes e você fazer coisas assim que eram de uma indústria pesada, parará. E isso na meados do século XX, ali depois da Segunda Guerra Mundial, mas basicamente, ou a partir da Segunda Guerra Mundial, começa a haver algumas mudanças mais nítidas. Não que elas começaram de uma hora para outra, mas elas
começam a ganhar nitidez. E aí, o final do século XX é marcadamente um século de grandes mudanças. Na comunicação, a gente vai ter essa coisa, né? De uma comunicação mais global, cada vez mais a gente vai ter... aí vai chegar, por exemplo, assim, a internet, a gente vai ter as mudanças do ponto de vista moral, quer dizer, você pega um cara que nasceu em 1920, né? O cara tinha lá 20 anos em 1920, e coloca ele hoje, ele vai achar o mundo completamente estranho, né? Porque, assim, hoje as coisas são muito rápidas, e aí você, tipo, sei lá, os padrões básicos de família, casamento indissolúvel, quer dizer, coisas que essa ideia de algo que era para sempre começa a cair a partir ali do final dos anos 80, né? E tal, fica mais claro. Quer dizer, sempre é mais claro. Isso já acontecia, mas começa a ter mais, né? E você tem alguns marcos nisso, né? Marcos legais, a lei do divórcio, marcos culturais, ali, né? A revolução sexual na década de 60. Então, você vai tendo isso, vários elementos que você vai encontrar. E o Bauman vai dizer, portanto, que nós vamos ter agora, em contradição com essa modernidade, que é a modernidade sólida, no caso, a modernidade que ele vai chamar de líquida. Por quê? Porque ela muda, ela tem novas formas, ela tem novos contornos, e ela tem uma coisa que é muito forte, que é a velocidade. As coisas mudam muito rapidamente. É modernidade ainda, mas não é mais aquela que você podia fazer grandes narrativas, grandes planejamentos. Projetos, né? As coisas mudam muito rapidamente. Então, você faz um plano para a vida, você vai no médico ali com um grande sistema de descobrir, né, doença, não sei o quê, e aí você descobre que está com uma doença e você muda a sua vida inteiramente. Quer dizer, hoje as coisas, a tecnologia veio para ajudar e para mudar também a vida. Só que essas mudanças todas, elas foram localizando algo que antes era, digamos, coletivo e passou a ser individual. Mas um individualismo muito, cada vez mais individual. E um individualismo que você tem um casal, cada um está pensando muito em si, muitas vezes, ao invés de pensar na ideia de um casal. E o Bauman diz sempre isso, né? Se você tá pensando, eu não posso ser alguém que pensa para sempre, porque ela pode também não estar pensando para sempre, ou ao contrário. Então, as coisas começam a ficar também com os laços mais frágeis. A gente começa a ter cada vez mais uma noção de fragilidade dos laços, tanto os laços pessoais, quanto os laços, digamos assim, mais coletivos, né? E aí essa modernidade líquida, ela vai trazer inúmeras novidades, coisas boas, né? Tecnologia, ninguém vai falar contra ela, a gente está usando aqui o Instagram por conta da modernidade. Inclusive a live é líquida, né? A live é um negócio que ela pode existir, sumir depois. Quer dizer, o fato de botar no YouTube é uma tentativa de solidificar a live, de botar num lugar. Mas assim, o Bauman diz que é isso, né? Por isso que ele vai dizer que tem contradições, ambivalências dentro desse espectro da modernidade líquida. Então, dentro disso, né, vendo esse desenho, a gente começa a perceber muitas coisas que essas mudanças também elas ocasionam, né? Além das mudanças positivas que a gente pode ver, ela começa também a ter muita outro tipo de mudança, né? E aí, por conta da velocidade, por conta de que você tem que sempre estar acompanhando o mundo, acompanhando as coisas, aí a gente vai perceber que nós viramos uma sociedade modernamente, né, ou contemporaneamente, de pessoas muito ansiosas. Então, a ansiedade é muito grande. Você tem que ser ansioso por conta de que você você tem que ser inteligente, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser fitness, você tem que ser também um cara que não é, sei lá, só pensa em dinheiro, você tem que fazer viagem. Então, você começa a ter muitas demandas para dar conta. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem ansiosas. E, obviamente, que uma sociedade de ansiosos, nós vamos ter o risco da depressão, porque tem as falhas, de uma série de coisas que não dão certo, né? Porque você nunca consegue ser tudo isso que você tem. Inclusive o Instagram é tido como uma das redes sociais que geram mais depressão, né? Porque todo mundo aparece bem aqui, né? Ninguém aparece mal. E aí todo mundo quer aparecer bem, mas você finge que é bem e na verdade você está mal. E o curioso é isso, é que você vê uma pessoa bem,
Aí você quer fingir que você está bem também, mas você fala, será que ela não está tão mal quanto eu? Quer dizer, começa a ser uma série de questões e que a gente vai tendo, portanto, não é à toa, e aqui falando da realidade brasileira, o Brasil é o país com pessoas mais ansiosas na América Latina e, se não me engano, é o segundo com mais deprimidos. Quer dizer, ou seja, a gente tem, então, um desenvolvimento nesse sentido muito forte para que a modernidade líquida trouxe. E eu destaquei esses elementos, o Fernando já deve ter percebido, porque esses comunicam muito com o Byung-Chul Han, né? E como está tendo a festa da paróquia aqui, estão soltando fogos aí. Então, então isso aqui é um desenhozinho bem simples da questão do Bauman, dessa modernidade líquida, e que nós estamos, então, fragilizados muitas vezes, todos nós, porque você não sabe o que vai acontecer. Olha que coisa curiosa, né? Você estava lá no 2020 falando 2019 foi o pior ano que existiu na vida e agora é 2020, será ano novo, vida nova. Quer dizer, estamos aqui neste ano em 2 meses de isolamento social com os números crescendo, infelizmente, as pessoas morrendo aí por conta da coronavírus. Então, é esse tipo de coisa que o Bauman está dizendo. Ou seja, você tinha antes um período largo para que as mudanças acontecessem. E agora, cada vez mais, isso vai se encurtando. E isso é uma coisa que a velocidade tende a nos fazer cada vez mais ficar sempre nessa coisa de que parece que tem algo que não precisa ser feito, parece que a gente precisa dar conta. Se você não, quem fica parado é poste, e você, ou seja, se você não anda, você se estrepa. E, ao mesmo tempo, mesmo fazendo tudo, nós vamos nos estrepando com aumento de depressão, aumento de ansiedade e entre outras coisas. Então, eu fiz essa pequena síntese aqui de Bauman, e aí vamos esperar agora que o Fernando fale mais do Byung-Chul Han, lembrando que o Fernando também é um leitor muito consciencioso do Bauman, né? Então ele também pode fazer aí os outros links. Vai lá, Fernando. Primeiro, Elton, agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que realmente já tem tempo que a gente tinha conversado, né? Mesmo virtualmente, mas é sempre bom voltarmos a esses assuntos que nos tocam muito pessoalmente, pela proximidade que a gente teve com essa temática já em outras oportunidades, em outros tempos, né? E voltar nesse cenário que a gente está vivendo. Eu acho que você foi muito feliz em fazer a colocação de que Bauman, de verdade, assim, embora Bauman não seja propriamente um teórico, né, é mais um sociólogo, não um filósofo, né, então ele não teoriza, ele diagnostica, então ele apresenta o que é esse cenário, e foi muito feliz em fazer justamente essa colocação de que Bauman fez um diagnóstico do que é esse tempo que a gente vive, portanto, do que é o hoje, do que é o agora, e de como Byung-Chul Han foi pincelar a partir desse diagnóstico, né, quais são as características que nós vivemos e trazer isso para um outro discurso menos sociológico e talvez até mais filosófico, né, trazendo inclusive para a questão da subjetividade, como é que o sujeito se comporta nisso, né. E Byung-Chul Han, assim, é um filósofo coreano, sul-coreano, né, mas de uma escola de tradição alemã. O professor é professor da Universidade de Berlim, fez seu doutoramento em Heidegger. Então, nós estamos falando de alguém que tem um pensamento, por assim dizer, estruturado, sólido, né? Não é alguém que está pulverizando o conhecimento. Então, ele constrói sua narrativa, constrói sua tentativa de teorização a partir de paradigmas bastante solidificados do ponto de vista da filosofia e da teoria geral da sociedade. O que a gente pode perceber em Byung-Chul Han, assim, o que eu acho mais interessante de a gente perceber é justamente o livro que você destacou, embora não seja o primeiro livro dele, é o livro que ganhou mais popularidade no Brasil por ter sido, salvo engano, o primeiro livro publicado pela editora Vozes, que é A Sociedade do Cansaço. Esse primeiro livro talvez seja mais importante a gente tentar apresentar, justamente porque é a partir dele que Byung-Chul Han tenta construir uma narrativa, construir um modelo teórico para depois ele discutir sobre poder, sobre violência, inclusive sobre o que é belo, sobre estética, né? Ele vai também trabalhar sobre isso, mas sempre fazendo referência à sociedade do cansaço. E para isso ele vai usar uma metáfora, se Bauman usou a metáfora da física, da química, para transparecer a mudança do sólido para o líquido, Byung-Chul Han vai fazer isso através da metáfora do corpo humano, de como o corpo humano funciona, né? Então, o corpo humano vai ser a grande metáfora da sociedade do cansaço. Ele vai usar, se a gente usou o modelo da modernidade sólida,
Em Bauman, a gente vai dizer do modelo de sociedade disciplinar Foucaultiano como um modelo de paradigma anterior em Byung-Chul Han. Então, o que funcionava? A sociedade era basicamente uma sociedade que se protegia contra o outro. E na metáfora do corpo humano, quem se protege contra o outro se protege contra uma bactéria e contra um vírus. E é exatamente essa construção teórica que Byung-Chul Han faz em Sociedade do Cansaço. Então, o modelo que vivia-se anteriormente, o modelo da sociedade disciplinar, era um modelo que se criava barreiras, proteções contra esses invasores externos, contra esses micro-organismos que atacavam o corpo humano. E aí, contraditoriamente, até ironicamente, no cenário que a gente está vivendo, Byung-Chul Han vai trazer de que esse modelo viral, ou bacteriológico, não persiste mais na sociedade do cansaço, ou no modelo de sociedade pós-disciplinar, justamente porque criou-se mecanismo de se combater esses micro-organismos. Nesse ponto, a ironia nos persiste, porque a gente está vivendo justamente um período de quarentena, de pandemia, né, em que o vírus é o nosso maior inimigo, por assim dizer. Mas, por outro lado, alguns apontamentos de Byung-Chul Han vão ficar bem caracterizados justamente no resultado da pandemia, ou como nós, como sociedade, lidamos com a pandemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nesse modelo anterior, que Bauman vai tratar como modernidade sólida, Byung-Chul Han vai tratar como uma reação ao risco, uma sociedade que se defende, uma sociedade que está lidando com o diferente, com a alteridade, e, por assim dizer, no sentido hegeliano, com uma negatividade, né? Com um outro que é diferente do que eu sou. Mas que, ao mesmo tempo, contribui para que eu me formate. Eu preciso da bactéria e do vírus, entre aspas, para ganhar imunização. Sim, eu ser contaminado pela bactéria, eu sei que ser contaminado pelo vírus, eu não consigo ser imune ao vírus e à bactéria. Você viver sempre um adiamento dessa experiência da alteridade, da experiência da negatividade. Acontece que essa bactéria, esse vírus, não deixa de ser, por assim dizer, um risco. E aí a gente pode perceber que, no modelo narrativo de Byung-Chul Han, essa coerção, essa punição, essa proteção vai ser sempre, na sociedade disciplinar, né, na modernidade sólida, para usar a linguagem de Bauman, um modelo de coerção externa. Então, a gente se protege e a gente pune o outro. Então, a gente viveria uma sociedade disciplinar de que as regras são bem estabelecidas, os modelos legais são bem estabelecidos, o padrão de vida é bem estabelecido. Para usar a comparação que você fez, se um sujeito do século XX vivesse hoje, ele não saberia como ele deveria se comportar. No século XX, não, nos anos 20. Mas, há 100 anos atrás, ele sabia que ele tinha que estudar, ele tinha que formar, ele tinha que contrair matrimônio, ele tinha que se reproduzir e aposentar. Ele sabia que o programa de vida dele estava perfeito, estava bem adequado. Hoje isso não é possível se dizer mais. Então, essas alterações se dão numa velocidade muito grande justamente porque desaparece esse componente da alteridade. O outro não existe. Deixa de existir esse outro que representa a negatividade, esse outro interno. E aí, Byung-Chul Han vai ser muito feliz para tratar de um modelo sistêmico do corpo humano, que é o sistema neural, ou neuronal. E ele vai dizer, esta violência que antes se praticava contra o vírus, contra a bactéria, e que se praticava na guerra contra o inimigo, nas trincheiras, nas barreiras, hoje é o próprio sujeito que é capaz de, a partir de si mesmo, criar seus próprios fantasmas, portanto, de adoecer a si mesmo. As doenças são menos bacteriológicas, menos virais, embora a gente esteja nesse cenário de pandemia, do que eram no passado. Elas são mais, hoje, neuronais. E aí a gente está o tempo inteiro, para usar a sua fala de novo, em uma velocidade constante, em que o sujeito não é capaz de dar conta das violações do tempo. Então, ele vive um tempo que não é compatível com o tempo real. E isso só enseja cansaço, não enseja outra coisa. Mas, ao mesmo tempo que enseja cansaço, exige um constrangimento de se dizer que está cansado. Eu costumo sempre comentar com o pessoal, se ligar para a casa de alguém 3 horas da manhã, a pessoa vai atender o telefone, você vai perguntar, estava dormindo? E o sujeito vai dizer, não, estava lendo um livro aqui agora, eu não durmo. Na verdade, eu não durmo, eu fico acordado 24 horas por dia. Porque tem um constrangimento de dizer sobre isso. Aliás, Bauman vai dizer em um dos seus livros que o crime da modernidade líquida é ser pego cochilando depois do almoço. Esse é o grande crime da modernidade, porque a gente não tem tempo para isso. Um sujeito que cochila depois do almoço é um criminoso. A gente tem que estar o tempo todo produzindo. E isso vai repercutir nesse processo de adoecimento de si. Porque o sujeito vai ficar mais veloz, mais ansioso, mais apressado, mais deprimido e vai ensejar uma síndrome que é típica do século XXI, que é típica do nosso tempo, que é a síndrome de burnout, que é o esgotamento mental total. O sujeito está bem de saúde, triglicerídeos, colesterol, pulmão, estômago, tudo, mas a mente dele já não suporta a demanda a que ele está submetido. Então, no final das contas, esse sujeito passa a apresentar um modelo de adoecimento, de enfermidade, que não é mais por um agente externo.
Não é mais pela má alimentação, não é mais pelo vírus, não é mais pela bactéria. É um próprio adoecimento sistêmico que ele se provoca, ele se permite viver essa experiência. E isso vai se dar, segundo Byung-Chul Han, a partir da noção de que o sujeito que está inserido nessa sociedade, ele é um sujeito de desempenho. Então, o sujeito ele tem que ter resultado, desempenho. E aí a gente vê muito isso com a noção de empreendimento, de empreendedorismo, né? Do sujeito que ele tem tudo nas mãos dele. Aliás, Byung-Chul Han vai tratar dessa dificuldade de a gente lidar com o risco das possibilidades totais. A gente vive um século XXI que a gente pode fazer tudo o que quer. Essa ilusão que nos é vendida. O marketing de Obama na campanha de 2008 foi justamente esse. Yes, we can. Sim, nós podemos. Então, quem pode, não tem limite. Na sociedade disciplinar, se tinha. Você não pode tudo. Você pode algumas pequenas coisas. E essas pequenas coisas, inclusive, estão bem delimitadas. Agora, não. O sujeito pode tudo. Então, se ele está cursando, por exemplo, filosofia, ele não gostou, ele larga a filosofia, ele vai cursar outra coisa. Então, o sujeito está no emprego, ele não se sentiu bem, ele se forma em medicina, mas vira empreendedor em outra coisa. Ele se forma em direito e vai fazer outra coisa da vida. Então, o sujeito, ele não tem aprisionamentos. Só que essa multiplicidade de possibilidades gera um esvaziamento da pretensão do próprio sujeito. Então, o sujeito não sabe exatamente o que ele quer, porque ele pode tudo. E a verdade é que, embora ele possa tudo, ele não vai conseguir realizar tudo. Isso é uma possibilidade fática. E isso, no final das contas, vai repercutir nele, nesse adoecimento neuronal sistêmico. Acontece que, embora o sujeito perceba esse adoecimento, ele não consegue se desvencilhar disso. Então, a gente está... O retrato perfeito para isso é o que a gente vive na reclusão social. A gente está em período de reclusão, a indicação é que nós fiquemos em casa, no entanto, a gente está o tempo todo preocupado em produzir. Eu não posso ficar em casa sem fazer nada, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar produzindo um artigo, eu tenho que produzir prazo, eu tenho que fazer isso, eu podia movimentar um grupo de estudo, eu podia ler mais livros, assistir mais filme, então a gente se cobra isso. Há um desespero dessa multiplicidade de possibilidades. Então, se eu não tinha tempo antes da quarentena, da reclusão social para fazer algumas coisas, eu tenho que aproveitar este tempo que tem aqui agora para exatamente eu conseguir fazer esse tanto de coisa que eu não tinha tempo para fazer antes. E aí você se sobrecarrega, né? E aí vai exigir o quê? Uma atenção ampla. O jeito da sociedade do cansaço, ele está sempre atento, mas uma atenção que não é plena, é superficial, sempre. Então, ele está sempre multifocado, é multitasking. Ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ele está na live aqui, ele está com o computador aberto, ele está fritando um ovo, ele está com a televisão ouvindo a mensagem, ele responde outra pessoa no WhatsApp, e ele conversa com alguém. Ele não consegue se concentrar em alguma coisa. Aliás, é uma irresponsabilidade alguém que faz uma única coisa ao mesmo tempo. O sujeito tem que estar o tempo todo dando coisas, dando conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Essa é a grande tarefa, é o grande mote do empreendedorismo, né? Então, se você não é feliz, é por incompetência sua. Você que acorda tarde, você que é um preguiçoso. Porque o sujeito que vai vencer na vida, ele acorda cedo, ele faz 10 coisas ao mesmo tempo. Essa responsabilidade é sua. Então, está em suas mãos ser feliz, está em suas mãos ser capaz de produzir mais e melhor. E a gente sabe as consequências disso. O sujeito não é capaz de dar conta, o sujeito não é capaz de superar essas limitações temporais. E aí vai surgir um eterno processo que Byung-Chul Han vai chamar de autoexploração. O sujeito se autoexplora e fica satisfeito com isso. Essa é que é a grande sacada de Byung-Chul Han, e ele não se aproveita exatamente de Bauman, mas é uma conexão que a gente faz com Bauman, justamente quando Bauman trata do processo de liquidação, por assim dizer, de dessolidificação, para usar mais precisamente, do capitalismo, para um capitalismo pulverizado, um modelo de neoliberalismo, em que não existe mais a figura do chefe, não existe mais a figura de quem você responsabiliza. Você é empreendedor de si mesmo, então você vira o Uber. Quem é o chefe no Uber? Ninguém, você monta seu horário. Só que você esquece que por trás disso existe um sistema que permite essa exploração acontecer. Então eu trabalho para o iFood, não tenho chefe, eu monto meu horário. Eu trabalho para outras empresas, eu trabalho de casa, eu não tenho chefe. E aí o sujeito está o tempo todo inserido numa lógica de autoexploração. E aí o sujeito deixa de ter tempo para se tornar escravo do tempo. Está sempre em atraso, né? Sempre em atraso. E aí volta a dizer, a gente está sempre o tempo todo dizendo, e aí, como é que estão as coisas? A gente responde, estou na correria, porque está na velocidade. Aí conecta-se de novo com o que Bauman fala. A gente está o tempo todo nessa velocidade e é constrangimento dizer, não, estou tranquilo. Mas estou bem de boa, é a ápice da pandemia, mas para mim está tudo certo. Estou tranquilo em casa, estou lidando bem com isso. Não, eu tenho que produzir mais, há uma cobrança
é verdadeira em relação a como produzir mais com velocidade. A gente está se preparando para sair da pandemia. O tempo todo não sabe nem se vai sair, mas a gente está se preparando para isso. Quer dizer, eu tenho que estar pronto. O projeto tem que estar estabelecido. Quando sair, eu vou implementar isso, cumprir isso, caber aquilo. E acontece que, no final das contas, esse sujeito que está o tempo todo em velocidade, ele não é capaz de se conectar com nada que seja outer, portanto, que seja fora, que seja externo. Se não há mais o chefe, não há também a figura do amigo, a figura do outro, a figura do próprio inimigo, né? No sentido do negativo, daquele que se opõe, que se contrapõe. E aí o sujeito, para usar outro livro de Byung-Chul Han, a Agonia de Eros, esse sujeito que não é capaz de olhar para o outro, não é capaz de ter uma relação erotizada. E aí ele vai se valer lá em Platão, de Fedro e do Banquete, justamente para permitir que essa relação erótica, construída pelos gregos clássicos, né, é uma relação do olhar, do outro que olha para um e do um que olha para o outro. Então, essa relação de olhar é uma relação que exige uma negatividade, no sentido de que eu olho para um que é diferente de mim. Porque se eu preciso, se eu preciso olhar para um que é igual a mim, isso é espelho, isso é narcisismo. E isso é depressão. Por isso que uma das falas, inclusive, do livro dele é o Eros vence a depressão. Então, o sujeito que se permite viver uma relação erótica é um sujeito que se permite viver uma relação do diferente, daquilo que não é igual a ele, daquilo que é diverso dele, né? No olhar, no corpo, né? Na experimentação, na sensação, porque o sujeito que quer viver uma relação exatamente igual a dele, ele quer viver o narcisismo. E aí ele vai, inclusive, aproveitar essa discussão erótica para poder demonstrar que na sociedade do cansaço o erotismo perdeu espaço. Para dar espaço à sexualidade e à pornografia. Porque a pornografia ela não erotiza, ela só mostra, ela só exibe. E o erotismo não, o erotismo ele esconde para mostrar. Então o erotismo tem uma negatividade, uma proteção, o que é oculto. Né? Enquanto na pornografia ela só exibe, não tem mais nada para ver, é só a exibição. Não tem e a pornografia ainda é consigo mesmo, né? E ainda não tem outro estrito senso. Não tem uma relação. Então, você usa o olhar, mas o olhar para si. Procura na pornografia não um outro negativo, mas procura na pornografia um sentido de exibição, de resultado, de desempenho, inclusive. Né? O paradigma da pornografia é o paradigma do desempenho, da sexualidade e do desempenho. Enquanto na relação erótica, se a gente levar de novo em consideração como Byung-Chul Han trata dos gregos, que é uma relação do escondido, do secreto, do protegido. Então, essa relação é uma relação que, inclusive, exige, de novo, esse retorno ao olhar do diferente, à alteridade. E aí a gente pode conectar, inclusive, com Bauman, com Levinas e com tantos outros autores, dessa necessidade que a gente tem de olhar para o outro. E, para finalizar essa abordagem, Byung-Chul Han vai voltar a Nietzsche para dizer da importância do tempo. Se a gente vira escravo do tempo na sociedade do cansaço, isso é um grande crime. Ele vai usar o termo, inclusive, que antes disso a Hannah Arendt já tratava, do animal laborans, do sujeito que só trabalha. Ele não faz outra coisa. Então, ele não tem tempo para contemplar, ele não degusta nada, ele não é capaz de apreciar uma boa música, uma boa obra de arte, ou uma paisagem, ou apreciar um sentimento, uma sensação. Ele está o tempo todo produzindo, ele só trabalha. É um sujeito só do trabalho. É um animal laborioso. Ele não faz outra coisa. Ele não pensa, ele não sente, não experimenta, não contempla, não debate, não discute. Ele só trabalha, só produz. E aí, Byung-Chul Han vai a Nietzsche para poder dizer da importância desse sujeito se desescravizar. E aí vai a Nietzsche, vai a Hegel também. Deixar de ser servo, justamente negando essa possibilidade de condicionamento do seu próprio tempo a uma produção, a um trabalho, a um resultado, a um desempenho. E dizer que a degustação do que se faz é muito mais importante do que em si o resultado do que se faz. Então, enquanto se caminha, enquanto se produz, é muito mais gostoso, muito mais divertido do que efetivamente o resultado depois do que se faz. E aí faz muito sentido se a gente leva para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente pensa em organizar alguma coisa, às vezes uma viagem, e a viagem em si é tão divertida quanto se chegar no destino, às vezes até mais do que isso. Isso é uma coisa que tem sempre voltado atualmente, é a coisa dessa dificuldade, inclusive, de ficar em casa, né? Que é curioso que, se a gente pensar, por exemplo, a figura dos heróis, e pegando aqui, já que a gente está na Grécia, aí você me provocou, a figura dos heróis, pegar Homero, né? E ali você tem Ulisses. O Ulisses, a grande questão da história de Ulisses é voltar para casa. E uma hora que ele consegue ir no Hades, conversar com Tiresias, e Tiresias diz,
é tolo, né, Ulisses? Você é um tolo, porque não percebe que é o caminho é que é a grande questão para você. Você fica se ligando em só voltar para casa. E hoje em dia, essa coisa de que a gente tem que ficar em casa, isso acaba virando também uma grande dificuldade, né? Porque vem toda a noção de desempenho, ou seja, as pessoas estão em casa e elas estão dizendo como é que eu posso ser um bom profissional aqui em casa? Como é que eu posso dar conta de tal coisa? Como é que eu vou? Que aí você falou, né? Alguns estão querendo fazer do, da quarentena um grande momento de produção, né? Enquanto que... E aí qual é o caso? Assim, né? Às vezes você, em querer esse desempenho, você acaba fazendo o quê? Você acaba se quebrando, porque você tem fragilidades objetivas, sei lá, existenciais. Tem hora que tem semana que você não quer fazer nada, cara. Tem semana que você tá, assim, sei lá, você não quer nem ver live de cantor que você gosta. Quer dizer, é um negócio que é um tipo de coisa que a gente vai se cobrando. E aí é que tá, né? Eu ando muito de Uber, não tenho carro, não sei dirigir, como todo mundo sabe, e ando muito de Uber já há algum tempo e tudo. E é comum você encontrar o cara do Uber e ele dizer, não, aqui no Uber é uma boa oportunidade, eu mesmo faço meu tempo, eu mesmo trabalho e tudo. E aí você vai perguntando para o cara está trabalhando 12 horas, 16 horas. E isso foi assim, foi o que a gente combateu, né, firmemente contra a Revolução Industrial lá no século XIX. Quer dizer, uma conquista de se trabalhar 8 horas por dia acaba se perdendo porque não é alguém que está mandando lá o ponto. Porque geralmente quem tem ponto não vai bater mais de 8 horas de ponto. Ou ganha hora extra. Ganhava até um tempo atrás, pelo menos isso era certo. Mas teve as reformas trabalhistas, eu não sei como é que ficou. Mas uma coisa é certa, ou seja, o cara se coloca nesse trabalho, ele vai trabalhando, trabalhando, e ele acha que ele é o culpado por ele não conseguir mais. Ou seja, a sociedade de desempenho, ela faz com que nós passamos a crer, e aí a modernidade líquida é um espaço primoroso nisso, que a gente a crer que se a gente não ganhou, não conseguiu, é porque a gente é que foi incompetente. A gente é que não fez muito. A gente é que não se esforçou tanto. E isso é muito... É como se fica tão no individual, tão no indivíduo, tanto a responsabilidade, que parece que não existe uma realidade social dada. Não existe um mundo dado. Quer dizer, você tem um nível extremo de desemprego no Brasil antes da pandemia. Não é a pandemia que fez o Brasil chegar em 2 dígitos de desemprego. Talvez a gente aumente esse nível depois, mas a gente já estava numa sociedade com desemprego altíssimo, inclusive porque, como o Alma lembra, a gente vai agora, tem tanta tecnologia que a gente vai diminuindo o número de empregos, de trabalhadores, porque você vai substituindo pela tecnologia. É só você olhar banco, né? Tanto de agências de banco que foram se fechando ao longo do tempo e a gente está cada vez mais reduzindo isso. E aí você não é à toa que a gente, quando tem a necessidade de pessoas irem à agência, a gente vê o que está acontecendo aí. Quer dizer, quantas agências de bancos foram fechadas e hoje se enche tanta gente na frente do banco, não é porque todo mundo escolheu ir para aquela agência, é porque só tem essa ou 2 ou 3 no universo em que antes teriam 8. Então é esse tipo de situação que é importante. E aí o cara vai para a fila e ele se culpa porque ele foi para a fila, né? Ele se culpa porque ele está ali, ao contrário de perceber que existe uma estrutura, que existe uma forma da sociedade se organizar em que nós não somos necessariamente, obviamente que podemos ser, né, depende da situação, mas não necessariamente somos responsáveis por isso. Mas isso dói, né? Isso existencialmente dói, porque você fala eu sou um incompetente, eu não sou um empreendedor, como se você todo mundo pudesse ser empreendedor, todo mundo tivesse perfil pessoal para ser empreendedor. Quer dizer assim, são coisas que como se agora todo mundo tivesse a disposição psíquica para trabalhar na quarentena, para produzir, fazer aquele artigo. Eu li um romance agora que uma menina escreveu durante a quarentena em 20 dias, cara. Ela escreveu, editou, organizou, publicou, lógico, publicou no né, como é que chama? Virtual, né? Numa dessas, um e-book,
numa dessas empresas aí de e-book, editoras, né? E em 20 dias, quer dizer assim, e eu li esse livro agora porque eu queria ver alguém fazendo isso, quer dizer, mas você imagine a demanda que eu vi uma entrevista dela. Não estou falando que ela está errada ou que está certa, estou demonstrando assim, você tem uma demanda para poder fazer um livro em 20 dias, quer dizer, e aí depois eu vi que tem vários outros, tem contos na quarentena, não sei o que, já tem vários outros, quer dizer. Então, e aí o cara que não é um escritor, que é um escritor, por exemplo, vamos pegar uma coisa que não é nem da grande produção, né? Mas o cara que é um escritor que não está conseguindo escrever nada, porque Vai se não sentir aguenta a culpado. quarentena. Ele vai falar, nossa, eu sou incapaz, eu não escreveu, quer dizer, em 20 dias. Quer dizer, é esse tipo de demanda que as pessoas têm que perceber que a individualidade não é para me culpar. A individualidade é para eu perceber as diferenças. Quer dizer, se tem Sim. alguém que consegue, ótimo, seja feliz, mas isso E, não pode ser o padrão. E é isso que eu e, acho que tanto o Bauman quanto o Byung-Chul Han chama atenção para nós, aí eu vou passar para você, que eu já estou falando demais mesmo, mas é o quê? Não se deprima, brother, porque você está você não consegue fazer o que todo mundo faz, tenha calma. Ou, melhor dizendo, se ligue que você é um indivíduo, você tem uma pessoa e você tem o seu jeito de ser. Você não precisa ser igual aos outros, que é uma demanda que hoje a gente tem. Se você não conseguiu, você é um incapaz. E isso não é verdade. isso reflete muito uma coisa que Bauman já tratava sobre a perda das grandes narrativas, né? Que era característica da modernidade sólida. Portanto, você não lutava por si, você lutava por suas gerações futuras, por seus filhos, seus netos e seus bisnetos. E a luta era por isso, não era por si. Hoje a luta é exclusivamente por si. E olhe lá, né? E olhe lá, com muito esforço, inclusive, a muita custa. Só que isso vai gerar uma repercussão grave ou pesadíssima na modernidade líquida, na sociedade do cansaço, que é a impossibilidade de lidar com o fracasso, porque esse fracasso ele não é mais pulverizado. Nós não fracassamos como país, não é o Brasil que fracassou como país. Quem fracassou foi o brasileiro. Então não é o Brasil, o problema é seu. Fulano de tal tá rico, Beltrano tá milionário. Né? Por que as ideias das pirâmides funcionaram tão bem aqui? Né? Porque o sujeito ele quer galgar uma posição de destaque social, econômica, sem ter que passar pelo esforço eventual que se tem a partir disso. Ele opta por esse caminho. E isso vai repercutir também em um outro aspecto, que é um modelo de eterno doping. Doping para produzir, então a gente, em tese, está consumindo medicamento para poder se tornar mais ativo, mais concentrado, mais produtivo. E quando a gente atinge o ápice disso, a gente toma remédio para dormir. Porque não suporta a demanda de ansiedade, a demanda de nervoso, de depressão e tudo mais. E quando tudo está bem, alguns ainda precisam do doping para poder se divertir. Então não consegue curtir uma festa ou assistir alguma coisa, ou ter um encontro entre amigos, sem necessariamente estar regada a uma quantidade vertiginosa de algum tipo de narcótico, né? Seja lícito ou ilícito, mas precisa ter essa demanda de doping, porque a gente não é capaz de lidar com essa frustração, com essa negatividade, com esse esvaziamento. Então tem que estar produzindo, tem que ser o reflexo da alta capacidade de produção. Então tem sempre um referencial hipotético e imaginário que nos contamina, que é do professor perfeito, né? O professor que produz, que corrige prova, que é legal, que não é rigoroso, mas que também não flexibiliza com ninguém, é do pai legal, é do marido perfeito, é do amigo perfeito e tudo mais. Esses Fitness, né? imaginários, fitness, Bate coisa, barriga, senão. com cabelo sedoso, grande, que não é mais nosso É, caso, né? Então, um cabelo, inclusive, já é pois uma é, coisa então assim, grave. no final das contas, há sempre esse imaginário, esse hipotético que contamina, que se pulveriza, que é uma coisa inatingível, inalcançável, mas que o tempo todo se reverbera nos discursos, nas grandes narrativas e que afetam o nosso dia a dia. Porque quando a gente menos espera, a gente está incluído nisso. Quando você menos espera, você fala, meu Deus, eu tô entrando num quadro aqui que eu tô triste muitos dias, eu tô cansado muitos dias, o que está acontecendo? E olha que a gente tem a oportunidade, por diversos aspectos, seja pela filosofia, pela religiosidade, pela espiritualidade, de refletir sobre o que a gente faz. Mas mesmo assim a gente se vê muitas das vezes inserido nessas grandes narrativas. É como um grande bonde. A gente entra no bonde e quando a gente vê, está sentado lá olhando a paisagem em alta velocidade. A gente não tem como sair muito disso. Então a gente tem que... O grande convite que Byung-Chul Han faz e que Bauman sempre fez foi de, primeiro, um verdadeiro Shabá, para dizer assim, uma coisa hebraica, o parar. Né? Então a gente tem que dar uma pausa. O convite da quarentena, imagino eu, que fazendo um exercício imaginativo, obviamente, se Bauman tivesse vivo, ele ia dizer, o tempo da quarentena é o tempo de parar.
Não é um tempo de outra coisa. Embora a lógica por trás disso seja justamente o contrário. É o tempo de produzir, é o tempo de escrever artigo, de produzir livro, de ler mais, de escrever mais, de trabalhar mais. Porque a gente está em casa, afinal das contas, não tem deslocamento, né? Então, se você está cansado, toma um remédio para ficar acordado. Precisa dormir, toma um remédio para dormir, para você acordar na hora que precisa acordar para produzir mais. Então, o tempo todo a gente também vai acabar se inserindo nisso, e isso vai repercutir, já estou caminhando para a fala, muito nas mídias sociais. Você usou o exemplo do Instagram. Essa lógica intersubjetiva, ela se perde muito aqui, porque ela vira uma fantasia. Ela vira uma fantasia no sentido de que você faz uma adição do outro, você não convive, você faz uma adição, você faz um acréscimo ao que você já é. Então você não se altera, você simplesmente coloca em cima, né? Ou por baixo. Mas você faz uma alteração. E lembra muito, assim, por exemplo, a tecnologia do descarte, que tanto Bauman fala quanto Byung-Chul Han fala. Não serviu, eu jogo fora. Não serviu, eu dou um unfollow. Para usar uma coisa aí, não sei se todo mundo está acompanhando a gente, é do mesmo tempo, mas o Orkut, que foi uma rede social famosa aí nos primeiros anos dessa... Eu ouvi falar que existiu, eu ouvi falar. O Orkut tinha uma caixinha que chamava Trash. Trash, é lixeira. Você não gostou da amizade? Lixeira. Olha a representação simbólica disso. A pessoa não é mais sua amiga, você descarta como uma lixeira. Era assim que funciona. E isso, na relação intersubjetiva, é muito presente. A alteridade não existe mais como uma possibilidade. A alteridade é a meu serviço. Então, esse outro que se contrapõe a mim, que diz outra coisa diferente de mim, ele não me serve. Eu deixo de seguir, eu ignoro, eu distrato, né? Eu diminuo, para não ter que suportar, porque já é muito difícil eu ter que suportar essa demanda toda e ter que suportar alguém que discorde de mim, eu não quero. Definitivamente eu não quero. Eu estava, você falando, aquela hora ali que eu movimentei foi para isso. Eu penso muito que parece que a modernidade líquida, a sociedade de desempenho, tudo isso está tão rápido, que o Cosmos, para usar um termo assim genérico, falou, não, vou dar uma parada nessa galera e tal. Só que aí quando parou, a galera, ao invés de parar, fez o quê? Tem que produzir do mesmo jeito, cara. Continua acelerando em casa, quer dizer, acelerando dentro, quer dizer, sem conseguir. Lógico, ninguém está falando que você vai passar 2 meses, 3 meses meditando só o tempo todo. Quer dizer, não espalhe isso por aí, porque a gente tem aluno e tem orientando para poder dar agora. Mas entenda uma coisa que é clara, quer dizer, este momento ele pode servir para reflexão. Esse momento ele pode servir para que a gente pense, inclusive, como nós estamos vivendo no tempo normal. Só que do jeito que a coisa é feita, é o contrário. Você tem que fazer alguma coisa, ou tem que agora fazer até mais. Eu já vi, você que é da área do direito, né? Eu vi assim, várias postagens de tribunais, não sei se é isso, dizendo, em tantos meses aumentamos a nossa demanda de processos avaliados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, eu acho que, né, pode ser uma coisa a ser comemorada, mas isso é colocado pela lógica objetiva de que, olha, nós estamos fazendo até mais. Que aí, de novo, isso para o cara para o tribunal pode até ser bom, mas para o cara que produzir muito mais, ele pode quebrar, né? Que a expressão quebrar, ele pode vir depois e não aguentar mais. Exato. Assim, e é esse tipo de risco que nós temos que ter algum cuidado. Esse tipo de coisa que o pensamento, e aí é que está. Com um tempo em que, como você falou, né, o cara só trabalha e nem se diverte, imagine refletir. Imagine parar para poder pensar mesmo. Porque pensar, em alguns momentos, dói, porque você tem que efetivamente colocar-se frente a isso. Não dá para você, digamos assim, eu vou refletir e está disfarçando a reflexão, né? E aí é que é interessante, quer dizer, o quanto eu vivo também a sociedade de desempenho, o quanto eu estou me adoecendo, porque aí você acaba, talvez, se colocando na condição do adoecimento que você sabe que pode vir, né? E esse adoecimento, ele é possível. Então, a leitura de gente como Bauman, Byung-Chul Han e outros, ela nos ajuda, inclusive, a primeiro se pensar sobre nós, mas também fazer um juízo crítico do tempo que estamos vivendo, né? Por isso que eu acho muito interessante.
E assim, é óbvio que Byung-Chul Han sofre críticas, né? Principalmente por dois aspectos. Eu diria três até. Primeiro, porque muitos tratam dessa perspectiva dele como uma perspectiva eurocêntrica, de que na América Latina a sociedade disciplinar ainda está bem pulverizada. Essa é uma crítica que se constrói. O segundo ponto é justamente porque ele faz a crítica ao modelo de sociedade disciplinar de Foucault, então os Foucaultianos não aceitam isso. E, por fim, porque ele compra uma briga com os psicanalistas, dizendo que o modelo de discurso de grande narrativa de Freud, portanto, submetido também a uma grande repressão externa e interna, já não é cabível mais na sociedade do cansaço. Então, ele também sofre críticas, e aí, aproveitando o que você falou, a gente está discutindo esses dois grandes autores, autores contemporâneos, que trazem grandes reflexões sobre o que ele está vivendo, mas a gente também não está dizendo que eles são isentos de crítica, não. Pelo contrário, merecem suas críticas respectivas, muito embora sejam assim convites verdadeiros a pensar, né, a refletir. Eu acho que a proposta de Byung-Chul Han, sobretudo em Agonia do Eros, em O que é Poder, esse é interessantíssimo também, e em Sociedade do Cansaço, é justamente viabilizar a possibilidade de a gente refletir sobre esse nosso tempo, de refletir sobre quem nós somos. O que nós queremos, afinal de contas? É essa lógica de quem só trabalha, de quem só desempenha. Então, eu tenho que estar, inclusive, feliz o tempo todo, não só no Instagram, porque se alguém me encontrar na rua, eu tenho que dizer que eu estou bem, eu estou cansado, mas eu estou bem, pode mandar mais que eu aguento. Então, eu preciso disso. Eu preciso ter esse reforço, inclusive, né, de que eu estou inserido nessa lógica, eu atendo essa demanda o tempo inteiro. E no final das contas, a gente passar uma vida, eu sempre costumo dizer isso para meus alunos, vai chegar um momento que você vai estar lá no leito de morte e queira você ter a oportunidade de dizer para a pessoa que você ama, pegando na mão e dizer, eu vivi tudo que eu queria viver. Ou ao contrário, se eu pudesse fazer, eu faria tudo diferente, porque aí já não vai ter mais tempo. Então, não deixa... Exatamente. E isso como um processo, né? Como um processo. E é por isso que ter autores é uma coisa boa para você fazer o exercício mesmo disso, né? Ô, Fernando, dois sujeitos que quase não gostam de falar, como nós dois, as coisas andam muito devagar, como você pode ver. Já são 18h25, a gente tem aí uns 7 minutos para o Instagram fechar tudo. E aí eu queria só mostrar uns livros aqui, e aí você também mostrar, né, comentar um pouco, que eu acho assim, dos livros do Bauman, eu sugeriria Modernidade Líquida, com certeza é um livro para iniciar. Este livro que eu já mostrei aqui, que é Modernidade e Holocausto, é um livro mais assim elaborado e não é tão digamos assim, tão específico sobre modernidade líquida e tal. Se você ainda está começando a ler agora, um leitor recente e tudo, talvez leia esse livro aqui do Bauman, Tempos Líquidos, seja uma introdução melhor. É um livro bem curto, então talvez lhe ajude mais. E do Byung-Chul Han, esse aqui acabei de chegar, ainda não li, que é a Topologia da Violência. Esse livro aqui, o Fernando já falou algumas vezes, Agonia de Eros. É um livro também. Olha aí, o livro, você lê meia hora. Exagerei aqui só para. E tem um enxame. Este livro aqui eu acho genial, porque ele vai falar sobre esse mundo digital e a metáfora do enxame, né? Parece que é tudo cheio, né? O tempo inteiro, e pareceu também uma coisa genial. E esse aqui é a Sociedade da Transparência também, que vai colocar a gente aí nessa coisa que parece que nós estamos vivendo a transparência demais, quando na verdade estamos vivendo, em alguma medida, o escondimento da verdade, né? Não é à toa que a ideia de uma sociedade pós-moderna, que vivemos tempos após verdade, já é algo que nos faz pensar muito. E essa será a próxima live, que o Fernando também participará no futuro, que a gente vai falar sobre a pós-verdade por aqui, porque eu acho que é um tema assim que é necessário. Mas aí vai ser para julho, que eu já estou com a agenda cheia. Está produzindo muito. De lives, assim. Eu gostei desse negócio. Mas aí, Fernando, fale aí um pouquinho aí. Não, eu já vai encerrando também, que a gente só tem... Você foi muito feliz nas suas indicações. Eu, além desses livros de Byung-Chul Han, a gente acaba querendo indicar todos, né? Porque realmente são livros bem curtinhos, bem objetivos. Eu gosto muito de O que é Poder, né? E outro livro que eu acho interessante, Hiperculturalidade. E para falar uma área que eu sei que você escreveu, A Salvação do Belo. Ele vai escrever sobre estética, né? Um livro excelente sobre, inclusive, essa coisa do lisinho, do perfeito, no que se permite ser diferente. Então, no que a estética é tudo igual. É um livro que vale a pena também. Mas para começar mesmo, Sociedade do Cansaço e
tradicionalmente, a Agonia do Eros, eu acho que são boas formas de introdução a este autor. Certamente a produção dele deve aumentar nos próximos tempos, contraditoriamente à narrativa que ele formata, porque a demanda por ele, pelo menos aqui no Brasil, na América Latina e na Europa Central, tem sido bastante alta, tem sido realmente assim, um autor de grande produção. Não sozinho, o Byung-Chul Han tem produzido coisas com Zizek, com outros grandes autores também da filosofia. Então eu imagino que nos próximos meses e anos a gente vai ter outras obras acessíveis, por assim dizer, porque, como você disse, Byung-Chul Han produz com densidade. São livros bons, mas são livros acessíveis, né? Tem uma densidade, mas são livros acessíveis. Eu acho que vale a pena. E, para finalizar, agradecer você pela possibilidade, dizer que estou à disposição. Foi divertidíssimo. Pena que não tem os bons azeites e, por você, os bons vinhos, né? Mas que valeu muito a pena, valeu. E espero que outros encontros como esse se repitam. Falando só em produção ainda, ele já escreveu um artigo sobre a pandemia. Da pandemia, sobre a pandemia. Tá aí, eu vou botar lá no YouTube também, lá embaixo, para quem quiser ver, mostrando que ele está realmente produzindo. Mas é essa produção da reflexão, né? Que eu acho que ele, como um intelectual público, já é necessário. Como nós aqui, eu acho que essa live ela vem para a gente publicizar algo que nós achamos que é importante as pessoas pensarem. Então, não é necessariamente... Não é para cobrar ninguém. Exatamente. Também não é para ninguém que sai falando, não, eu tenho que ser... Não, é para a gente pensar. E aqui compartilhar, né? Eu acho que são autores Bauman Mais e conhecido Byung-Chul Han começando, e são autores que estão vivos, e isso é importante para nós. Ouvirmos também quem está aqui do nosso tempo, né? Quem está conversando conosco. Fernando, muito obrigado. Assim, as pessoas estão dizendo aqui que foi muito, muito massa a live. Gostaram muito. Eu digo que é 98% por conta de sua participação. Imagina. Você deu um show aí, muito bom. Agradeço muito. A live vai ficar salva um dia aqui e vai ser transferida para o YouTube. E aí vamos continuar conversando. Eu acho que já pediram outras e aí a gente pode fazer um dia talvez só sobre um livro do Byung ou do Bauman ou sobre outros assuntos e vamos conversando. Nossa amizade é grande, de muito tempo e ela é ainda sólida, não está na liquidez deste tempo, né? Então, muito obrigado, agradeço a todos que estiveram aqui participando, vendo os comentários, vi muita coisa, né? Mas aí também agradeço bastante e vamos continuar nesse período de quarentena. Quem puder, fique em casa e vamos tentar vencer essa batalha contra o vírus juntos aí, porque a gente precisa retomar esses laços de fraternidade, de unidade na alteridade. Abraço aí. Obrigado. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou.